Oi, começamos. 5 horas, gente. Pra mim, né? Meio-dia pra vocês. Hoje a nossa live é exclusivamente dedicada ao queijo. Principalmente quando a gente fala de transição alimentar para o veganismo. Eu acho que esse é o tópico mais quente, assim, que eu encontro quando eu faço as pesquisas com vocês nos stories. Quando eu pego algum cliente querendo muito fazer a transição pro veganismo, e é a maior dificuldade, disparado. Acho que cortar a carne é super tranquilo para a maior parte das pessoas. Alguns deixam o queijo lá pro final mesmo, depois do peixe, depois do churrasco de final de semana, depois de tudo vem o queijo. E o queijo está acompanhado aí de milhões de apegos emocionais, né? Principalmente quando a gente fala de receitas que a gente está acostumado a fazer com queijo, ou com leite, ou com leite condensado. Então, é muito comum que as pessoas tenham aí um apego enorme aos laticínios. E existem muitos motivos para isso se dar. Um deles é físico, real, né? Além do emocional, do apego pelas receitas tradicionais, existe o apego emocional e o apego real físico do vício no queijo e nos outros derivados, nos seus amiguinhos. Então hoje a gente vai falar só sobre isso. Eu acho que vai ser bem bacana para a maior parte das pessoas que me acompanham aqui. Oi, Josi! Que têm um interesse pelo veganismo, ou que estão em transição para o veganismo, ou são aqueles vegetarianos que querem se alimentar de forma mais saudável, porque o grupo dos vegetarianos realmente é o mais que sofre, né, com o aumento aí do consumo do queijo, de derivados. É isso que acontece na maior parte das transições alimentares para o vegetarianismo. E a gente vai falar um pouquinho disso hoje aqui também, tá? Vão chegando, gente, vão chegando. Que bom que vocês estão todos aqui. Fico feliz pela presença de todo mundo. Vou dar mais uns 2 minutinhos pra gente começar realmente os tópicos quentes. Kelly sempre presente. E como eu tava falando, nós vamos falar exclusivamente sobre o queijo, né? Então anotem, se vocês têm papelzinho aí, de repente pode ser uma boa para algumas dicas que vão ficar aqui. Lembrando que essa live fica salva, né? Ela fica salva nos stories. Depois, se você quiser assistir de novo, se você quiser enviar para alguém, ela fica só 24 horas salva. Eu vou tentar me lembrar aqui de salvar ela. Depois que eu termino, é muito... Nossa, mas assim, é muito pequenininho o botãozinho que você tem que apertar e não fica muito escancarado, assim, pra ele salvar no seu celular e depois você postar em outro lugar. E eu pretendo postar essa live depois no YouTube. Vamos ver se eu lembro. Tem que saber apertar o botãozinho. Mas tudo bem, gente. Que bom que vocês estão presentes. Vamos lá, eu coloquei aqui 5 principais tópicos. Estou usando o meu computador de guia, porque vocês já devem ter reparado nas últimas lives que eu ando um pouco caduca. E anotei aqui quais são os tópicos pra gente conversar. Sim, vou postar. Eu não posso postar no feed, né? Não posso postar a live no feed, mas eu vou postar no YouTube, com certeza. Tem um vídeo muito bacana que eu botei no YouTube também recentemente, que fala só sobre a proteína. Eu não sei se alguns de vocês viram, assim, não tem muito tempo que ele tá lá, e fala só sobre a proteína. Eu falo um pouco sobre o queijo também, né? Sobre o consumo do queijo, mas é bem en passant, assim, o foco principal é a proteína. E tá no canal do YouTube também, que vocês encontram lá com Giovanna Vômora. É só digitar que aparece o canal. Não tem muitos vídeos, gente. Eu não faço muito conteúdo pro YouTube. Eu não sou muito das telas. Eu confesso que até para desenvolver o vício do Instagram é um pouco complicado para mim, porque eu perco um pouco a paciência. O canal no YouTube é Giovanna Vômora. É só digitar meu nome lá do jeito que vocês veem aí no Instagram, que aparece o canal com os vídeos. Mas vamos lá, vamos começar então. Ó, o primeiro tópico que eu botei aqui pra gente discutir é realmente o fato de ser a maior dificuldade, né, na transição pro veganismo que o pessoal encontra. Então, toda vez que eu pego os clientes que querem fazer a transição para o veganismo,
O tópico queijo é sempre um tópico à parte. Eu tenho uma sessão para falar só sobre o queijo, só sobre substitutos do queijo e tudo mais, exatamente porque eu sei que é complicadíssimo. Eu já fiz essa transição, eu vi outras pessoas fazerem a transição e pretendo passar aqui algumas dicas para vocês. E realmente é difícil. É difícil porque ele está presente em boa parte das receitas que a gente encontra. Principalmente aquelas receitas que têm um apelo afetivo pra gente. Então, o pudim de leite da sua avó, o bolo de chocolate que a sua mãe faz pra você, o arroz à piemontese, sei lá, tudo que você imaginar quando, na maior parte das vezes, da culinária tradicional, quando não tem queijo, tem carne. Principalmente quando é aquela culinária tradicional nutricionalmente empobrecida, tá? Vamos falar aqui da culinária tradicional basicaçaraça, assim, que é muito mais um apelo emocional do que realmente e gustativo do que realmente nutricional. Então, gente, brigadeiro, né? Todas essas coisas levam derivado. Para quem não sabe, leite condensado é leite. E só condensado, mas ele continua sendo laticínio, continua tendo as implicações aí do consumo do leite no nosso corpo, tá? Então, isso, gente, vem chegando, que bom. Então, o que acontece? É muito complicado. É muito complicado porque nós temos respostas físicas à retirada do queijo. E a gente vai falar disso hoje também, tá? Legal. Existe uma vantagem enorme de se tornar vegano nesse momento atual do mundo, né? Não digo corona, não quero em referência ao corona, mas assim, a essa época, a essa modernidade que a gente está vivendo, do que há 10 anos atrás, por exemplo. Há 10 anos atrás, o veganismo praticamente era submundo, sabe? Quase ninguém era vegano, as pessoas que eram veganas provavelmente nem sabiam que existia esse nome, não davam esse nome a si mesmos, se chamavam de vegetarianos. E você tinha realmente uma dificuldade muito maior de você encontrar produtos que pudessem substituir, né? O queijo ou então esses outros elementos nas receitas. Então, hoje em dia, existe leite condensado vegano. Eu não sei gosto, eu não sei valor, porque quando saí do Brasil, isso não tinha chegado ainda. Eu não moro no Brasil, já vai fazer quase 5 anos e eu nunca fiz na minha casa o leite condensado vegano. Eu nunca senti necessidade. Mas, né, eu já tenho alguns anos aí de veganismo, então eu já tô num nível assim que eu não sinto a menor falta mesmo. Se for pra comer alguma coisa, com certeza não vai ser leite condensado. Então, alguma coisa que tenha leite não vai ser o leite condensado, pra mim, né? Não é o principal, não é. Já consigo viver sem. E é isso que a gente encontra historicamente no passado. As pessoas tinham que aprender a viver sem. Elas tinham que desenvolver técnicas de chegar à cremosidade dos alimentos, à cremosidade das receitas, sem os milhões de artifícios que a gente tem hoje. Então, tem muitos substitutos na indústria, hoje em dia. Eu não vou falar de saudabilidade em relação a eles, eu vou falar em relação a serem bons substitutos para a gente atingir a cremosidade das receitas, que é o principal, assim, que as pessoas falam, nossa, mas como é que eu vou fazer? Eu queria super comer uma massa com molho branco, cremoso, não sei o quê. Existe substituto vegano para isso já. Existe 1 milhão de coisas feitas com castanhas que fazem você chegar a esse ponto de cremosidade. Inclusive, os queijos veganos são feitos de castanha. Pode ser feito de castanha do Pará, castanha de caju, que é o mais comum. Pode ser feito de 1 milhão de tipos de castanha, de vários tipos de leguminosas, inclusive. Tem queijos de... O tofu, se vocês não sabem, é um queijo de soja, né? É o queijo feito de soja. Então, já é uma leguminosa que foi usada para virar queijo. Então, existem substitutos. Quando a gente pensa assim, nossa, mas você está comparando tipo, um queijo com tofu? Sim, eu estou comparando um queijo com tofu, porque existem vários tipos de tofu. Tantã. Pânico no ar. As pessoas só conhecem aquele tofu quadradaço, duro, que é meio esfarelento. Existem diversos tipos de tofu, tipo, acho que mais de 6 tipos de tofu com consistências diferentes e que você usa em diferentes receitas. Então, para você fazer uma torta, tipo uma quiche, que vai, sei lá quanto de queijo, você corta e ela fica cremosa, você faz com tofu, mas um tipo específico de tofu.
Então, isso também é algo que cabe a nós que somos veganos ou que queremos ser veganos aprender. Assim como você, quando estava aprendendo a fazer receita, você pensava assim, ai, receita de brigadeiro, que é uma lata de leite condensado com, sei lá, cacau, Nescau, Toddy, enfim, whatever. E aí você ficava assim, leite condensado e comprava creme de leite errado. Porque a lata é igual. E aí você, ai, que droga, não posso usar. Ou, ai, eu vou tentar fazer e fica horrível. É igual, é a mesma curva de aprendizado, isso que eu quero dizer. Quando você está aprendendo a fazer receita na sua casa, lá anos atrás, onde você nem pensava ser vegano, e agora? É uma outra curva de aprendizado com outros alimentos. Mas é a mesma história. Você vai ter que olhar para cada coisa, testar suas receitas, buscar fazer pesquisas na internet, questionar pessoas que já fazem há mais tempo. Viu uma conta legal no Instagram que faz receitas bacanas? Manda uma mensagem, pergunta, poxa, que tipo de tofu era esse que você usou? Posso usar não sei o que? Posso usar não sei o que lá? Qual um substituto para isso aí? Porque na minha região eu não encontro isso. Nossa, gente, vocês buscarem, sei lá, brigadeiro vegano na internet ou no YouTube, tem uma enxurrada de receitas. Então, não é por conta do sabor que a gente vai deixar de tirar os laticínios da nossa vida. É por causa da preguiça. Vamos ser sinceros. Existe 1 milhão de opções pra gente. A gente tem que pesquisar, a gente tem que estar aberto a novas possibilidades, tá? Isso também me leva a pensar o seguinte: quando a gente vira vegano, existe uma busca incessante, assim, enlouquecida para pôr substitutos. Estamos atrás de substitutos. E aí a pessoa fica naquela, nossa, mas aí eu vou comer não sei o que, não tem o mesmo gosto. Não tem o mesmo gosto. Eu tenho memórias incríveis de morangos que eu comi em regiões X do Brasil, que eram tão doces, ou então quando eu tava numa viagem que eu comi o sorvete tal, que era tão maravilhoso, que eu não sei. Então, assim, a gente vai ficar com aquela memória e vai ficar sempre buscando aquele tipo de substituto que vai alcançar todos os níveis de dificuldade que aquela comida apresentou para mim. Então, ela tem a cremosidade, ela tem o olfato, ela tem o sabor, ela tem a consistência, ela tem tudo que eu preciso. É difícil você encontrar no mundo vegano um substituto idêntico ao queijo. Eu não sou fã de queijos veganos. Opinião pessoal. Eu não gosto, eu não acho que chegue nem perto. Eu compro às vezes aqui em casa quando assim, eu não tô com saco de ficar pensando, ai, que eu não quero fazer pastinha para passar no pão. Não quero fazer jantar, então assim, a gente vai comer um sanduíche. Aí também não tô afim de cortar uma berinjela. Preguiça, vocês estão vendo que é preguiça. Não quero cortar uma berinjela para fazer recheio de sanduíche, aí eu vou comprar um queijo processado, vegano, e vou colocar no meu pão. É para isso que eu uso queijo vegano na minha casa. Quando realmente eu não quero fazer nada, onde eu poderia ser alimentada por uma sonda de tanta preguiça, aí eu uso queijo vegano. Porque eu não acho que tem o mesmo sabor, não tem a mesma consistência, a aparência é parecida. Pronto. A aparência é parecida, mas eu não preciso da aparência. Eu não sinto falta da aparência do queijo, eu sinto falta de outras coisas do queijo. Se eu for pensar no que eu mais gostaria de conseguir com um substituto, tá? Então é isso que também a gente tem que refletir na nossa jornada aí pro veganismo, se a gente busca um substituto ou se a gente busca novos hábitos. Eu acho que essa é uma grande sacada. Quando você para de ficar buscando substitutos, você larga a mão desse objetivo que é impossível de alcançar, você ganha um espaço muito maior para flexibilizar as suas buscas. Porque existe o substituto que não vai substituir nunca aquele queijo que você tem memória emocional de comer, tá? Então façam essa reflexão, porque eu acho que principalmente para novos veganos isso é muito libertador. Parem de buscar substitutos perfeitos, parem de querer encontrar o mesmo sabor, a mesma consistência. São outros produtos, são outros alimentos. Simplesmente entendam que não é assim, ai, nunca mais eu vou comer. Também calma. Mas é simplesmente falar assim, cara, eu vou tentar uma coisa nova. Eu conheço isso aqui e agora eu vou tentar uma coisa nova, tá? Também eu já falei aqui, já fiz lives sobre veganos, sobre veganismo no geral, né? E eu falei sobre essa autocobrança e
essa polícia vegana, né? De que você, quando fala que você vai virar vegano, acabou a sua vida. Brota pessoas do chão que ficam tomando conta do que você tá usando, do que você tá comendo. Mas e esse creminho que você passou na sua mão? Você quer lá, testado em animais. Tipo, acalmem-se, sabe? Existem processos de transição, existem fases mais complicadas da gente ultrapassar para uma pessoa e que para outra de repente não é, e a gente vai deixar aquilo por último. Então, enfim, são coisas que a gente tem que adaptar o que a gente entende como transição e como veganismo, principalmente, tá? Não existe um checklist que você tem que cumprir, não existe uma metodologia para se virar vegano, existe você, o seu processo, as suas prioridades. Tem gente que vira vegano por causa dos animais. E aí, essa pessoa vai com certeza começar tirando a carne. Tem gente que vira por causa dos produtos químicos que são usados como testados em animais. Aí essa pessoa vai limpar a casa dela primeiro. Vai tirar todos os produtos de origem ali, de exploração animal. E depois ela vai pra carne, porque aquilo ali não importa tanto pra ela. Enfim, não tem uma fórmula, tá? Correta ou errada de se virar vegano. Tem você e o seu processo. Então, isso também faz parte. E assim, a minha história com o queijo, quando eu virei vegana, na verdade, quando eu virei vegetariana, eu pensava assim, eu nunca vou conseguir virar vegano. E isso é, assim, 100% das pessoas que são veganas já tiveram esse pensamento algum dia na vida. É 100%. 100% delas pensaram assim, eu nunca vou conseguir virar vegano por causa do queijo. E aí, um tempo depois, estão elas lá, super veganas, sabe? Com blusa Go Vegan. Então, é possível. É possível. Na minha história, na minha vivência, que de repente é diferente da sua, eu achava que eu não ia conseguir por causa do queijo parmesão. Porque eu pensava, nossa, assim, de tudo que eu como com queijo e derivados, a coisa mais custosa pra mim é imaginar eu comer uma massa com molho vermelho e não poder botar queijo ralado. É impossível isso acontecer. Eu não vou conseguir, meu Deus do céu, como vai ser agora? Porque eu queria muito conseguir, mas, gente, é memória total da minha família, do meu pai ralando queijo pra mim, enfim, Itália, e não sei o que lá. E como é que eu vou fazer? Sem queijo parmesão? Não é possível viver sem queijo parmesão. Você imagina? Não dá, acho que não dá. E eu pensei assim, ok, então vamos fazer o seguinte. Se eu consigo pensar em várias receitas, nenhuma delas realmente eu consigo, eu preciso do queijo, só o macarrão com queijo ralado é que eu quero, é que é essencial pra mim, eu vou tirar todas as outras. E aí, na ocasião que eu for comer a minha massa com molho vermelho, aí eu uso queijo. Eu fiz esse acordo comigo. E fui viver minha vida. Então, assim, vou fazer uma pizza na minha casa. Ou então vou num lugar e vou comer uma pizza. Poxa, queijo não é assim. Mentalmente você imagina, né? O queijo sendo puxado, você pensa, cara, nossa, como é que você vai comer uma pizza sem queijo e tal? Experimenta. Pra mim, ela não era essencial. Pra mim, ter um pedaço bom de berinjela em cima, ter azeitona na pizza, ter cebola na pizza, ter outras coisas na pizza era muito mais importante do que ter o queijo. Então eu comecei tirando o queijo de outras áreas que pra mim não eram tão essenciais. Sobremesas com leite, sobremesas com leite condensado, não fazia a menor diferença na minha vida. Então, assim, legal, vamos lá, vamos tentar tirar. Quando eu fui comer a massa, eu fiz o meu ritual, botei aquela toalha quadriculada, né, xadrez quadriculada na mesa, pensei, agora vou ter a experiência italiana da vida, né, depois de tanto tempo vou comer o meu sonhado queijo ralado em cima da massa, porque eu tô aqui abrindo mão de tudo pra poder ter esse momento, meu momento de transição. Quando eu coloquei o queijo e dei a primeira garfada, eu achei horrível. E não assim, tipo, que nojo. Não, simplesmente era salgado demais. Era muito salgado pro meu paladar. E era o queijo que eu comprava, sempre comprei e botava na massa. Então, o fato de eu ter feito uma reabilitação nas minhas papilas gustativas, sem ter consciência nenhuma disso, simplesmente tirando o queijo de outras coisas, quando eu fui testar a minha massa com queijo, o meu paladar já não estava mais
adaptado para aquilo. Eu já achei muito salgado. Então eu pensei, então isso aqui é uma chamada para mim de que de repente eu posso colocar menos queijo ou eu simplesmente não preciso do queijo. E aí é que eu consegui tirar. Então assim, pra mim isso foi muito terapêutico e eu sou muito de observar o meu próprio comportamento e eu vi que isso poderia ser uma mais-valia para outras pessoas em transição. E eu desde então falo isso pra todo mundo que quer virar vegano e não consegue por causa do queijo, eu falo isso. Pensa nos alimentos que são, nos pratos, que tem queijo, que são essenciais pra você, que você adora. Tipo, adoro não sei o quê. Adoro parará. E aí você deixa esses casinhos aqui pra quando você for consumir na sua vida, na sua estrada de transição pro veganismo, você abre como exceção. E tira o resto. Porque o problema é quando você fala assim, eu não vou virar vegano por causa do queijo. Tipo, o queijo é uma partícula dentro de todas as outras coisas que você acontece e deixa de fazer quando você vira vegano. E aí você não faz por causa daquela partícula. Você entende como é injusto isso? E como é assim, você tá pegando um peso gigante e colocando em cima do queijo, sabe? E assim, cara, calma, porque tem muita coisa que você pode fazer e deixar o queijo pro final, se for o caso. E aí depois do final, você já ainda pensa assim, quais são realmente aquelas coisas que eu não consigo comer sem queijo. Que foi o que eu fiz. E aí você consegue ir tirando, e daqui a pouco você não vai nem mais sentir falta. Que foi o meu caso, simplesmente, cara, não senti mais falta. Só que o queijo ele é meio tricky, ele é meio complicado. Por quê? Porque existe, até anotei aqui os termos, né, pra minha caduquice não me boicotar. Existe um porquê do queijo ser tão viciante pra gente. Tem uma proteína no queijo que é específica de queijo não, né? De laticínio, no caso. Todos os laticínios. Que se chama caseína. É o nome da proteína que está contida nos laticínios. É a caseína. Inclusive, tem gente maluca, que eu no passado, que comprava caseína isolada para tomar e malhar e ganhar corpo, que é a maior besteira do mundo. Inclusive, hiper perigoso, mas tudo bem. Vamos lá, né? Caseína é o nome da proteína presente nos laticínios, tá? Todos os laticínios possuem caseína, todos eles. Manteiga, iogurte, sei lá, cream cheese, queijo, todas as coisas que são feitas com laticínio possuem caseína. Todas elas. De qualquer animal, tá? Qualquer mamífero que produz leite tem a caseína, que é o nome da proteína do leite. Então não é porque você não toma leite de vaca, toma leite de cabra dos Alpes, que você não vai encontrar essa dificuldade que eu tô falando, tá? É todos os animais lactantes. Ok. A concentração de caseína no queijo é maior do que nos outros produtos lácteos. Simplesmente porque para você fazer o queijo, você precisa, assim, para você fazer tipo meio quilo de queijo, você precisa de 4,5 kg mais ou menos de leite. Leite fresco, 4,5 kg. Aí você vai curar aquilo ali e vai virar meio quilo de queijo. Então tudo que tinha no leite, você perde água, a água sai e você produz o queijo, tá? Então tudo que tinha no leite está concentrado no queijo. Tudo. Então, a proteína, a gordura, tá tudo ali concentrado no queijo. Os outros nutrientes também, tem nutrientes positivos ali, tá? Mas a questão, não vou nem falar tanto da saúde aqui, mas a questão é que o impacto negativo é muito maior do que a recompensa, né? Do que o benefício de se comer os nutrientes vindo do queijo. Você pode conseguir esses nutrientes de forma mais limpa, de forma mais saudável, sem precisar recorrer ao queijo. Então, você concentra ali, tá? A proteína no queijo é muito concentrada, muito concentrada. Você sai de 4,5 kg de leite para meio quilo de queijo. Então ela tá bem concentrada. Legal. Aí você vai lá e come um pedaço do seu queijo. O que acontece? O que seu corpo faz? O seu corpo digere aquele queijo, digere aquela caseína e quebrando essa caseína em pedaços menores. E o nome desses pedaços menores é casomorfinas. As casomorfinas têm a capacidade de se ligar aos receptores de dopamina. Isso faz com que o seu cérebro libere dopamina. A dopamina é um neurotransmissor relacionado a sentimentos de prazer e recompensa. Pausa para Berenice sonhando. É um neurotransmissor relacionado a sentimentos de prazer e recompensa. Então você fica feliz pra cacete. Você fala assim,
E não sabe por quê, mas é porque você acabou de comer um pedaço de queijo. Isso, o seu corpo entende, você não. Você não para pra fazer essa reflexão. Por que eu estou tendo sintomas de felicidade? É simplesmente porque você tá comendo queijo e seu corpo sabe. Então ele vai fazer com que você volte várias vezes pra comer aquele queijo, porque dopamina é legal, né? Dopamina é bacana, esses sentimentos de prazer e de felicidade você quer, né? Então você tá sempre voltando. Eles fizeram testes cientistas, eu falo eles, o Gil depois fica me zoando. Quem são eles? Eles. Os cientistas já fizeram diversos casos sobre estudos sobre exatamente essa situação do queijo ser altamente viciante. E eles viram que o queijo é muito mais viciante do que a heroína, por exemplo, que é uma droga hard. Tipo, a gente não tá falando de droga leve, tipo cigarro. A gente tá falando de droga hard. Heroína. Aí a heroína, ela não faz com que o dependente volte tantas vezes até ela quanto uma pessoa comendo queijo. Tipo, uma pessoa normal. Não é uma pessoa louca, enlouquecida de queijo, não. É uma pessoa normal. Pessoa normal pega um pedaço de queijo. Imagina você na festa, que tem aquela mesa com pães e queijos e você tá tomando seu vinho super chique, animada e fina. Aí você vai lá, pega um pedaço de grana padano e vai conversar com a galera. Daqui a pouco você tá voltando na mesa de novo. Eu duvido que você pare no primeiro pedaço. Não para por causa disso, por causa dessa casomorfina, por causa da caseína, que é a proteína do leite. Entendeu? Você volta nela. E dizem, né, tem uma linha de cientistas que fala que isso acontece com todos os mamíferos. Então, tipo, eu vou usar o exemplo da Berenice de novo. A melhor forma de treinar a Berenice não é com um petisco, tipo, biscoito de cachorro, é com queijo. Eu tenho queijo na minha geladeira pra treinar a Berenice. Ela faz qualquer negócio por causa do queijo, porque para ela também é altamente viciante. Porque essa caseína, ela também tá presente no leite da nossa mãe, quando a gente é pequenininho, precisa ser amamentado. E lá, né, quando a gente estava evoluindo, a gente precisava ficar altamente conectado com a nossa mãe, porque a gente precisa voltar para ela sempre para conseguir tomar aquele leite super enriquecido, super gordo, pra gente crescer logo, desenvolver logo e ficar independente e ela não precisar ficar defendendo a gente. Então, quanto mais eu volto na minha mãe pra me amamentar, melhor pra mim. O meu corpo ganha. Então, pro seu cérebro faz sentido ficar altamente viciado num alimento ou na quebra de uma proteína que é do leite materno, entendeu? Existe um porquê lá atrás. Mas a gente não precisa mais amamentar, né? A gente não precisa mais da nossa mãe. E aí que tá o grande passo do veganismo. Essa é a grande pergunta, assim. Quando a gente fala de lácteos no mundo do vegano, a gente sempre pergunta isso. Por que a gente consome leite ainda, sabe? Você tem 30 anos e você tá consumindo leite. Como Nescau, sabe? Ou então, por que você tá usando, né? Não só, eu tô falando do leite, mas do leite você faz diversas coisas. Por que você passa uma pasta esquisita, branca no seu pão e chama isso, sabe, de delicioso? Cara, isso não é delicioso, isso é doentio, porque você já não precisa mais ser amamentado e tá consumindo aquilo. Então, obviamente, vem diversas discussões sobre por que as pessoas têm alergia, por que as pessoas são intolerantes ao leite. Você não é intolerante ao leite quando você precisa ser amamentado, você vira intolerante ao leite depois que você cresce. Então, assim, tem um porquê isso, sabe? Mas, enfim, eu não vou entrar nessa discussão aqui. A questão é, existe um porquê do seu corpo ficar altamente viciado no queijo, tá? A outra questão é que o que não é proteína no queijo é gordura. Basicamente, são os dois maiores eu ia falar micro-organismos, macronutrientes presentes no queijo, né? A gordura e a proteína. E a gordura, imagina, você, ser humano, né, com um cérebro gigante que consome 20% de toda a energia que você consome. Você vê ali uma colherada de gordura que é altamente calórica e para o seu cérebro é bom ele encontrar fácil, né, sem esforço nenhum, encontrar uma quantidade enorme de caloria num pedaço pequeno de comida. Para ele é maravilhoso isso. É o Éden para o seu cérebro encontrar muita energia com pouco esforço. Aí você vai lá e pega tipo um pedacinho de queijo que tem sei lá quantas calorias, que é uma unidade de energia, caloria é uma unidade de energia, e aí seu cérebro fica maravilhado, fala, gente, tô altamente viciado nisso aqui porque me lembro o que eu tinha que consumir quando eu era neném e tava ali desenvolvendo, e ainda tem uma grande quantidade de gordura, eu vou comer isso aqui o resto da minha vida. Então você tem
duas grandes vertentes do porquê que o queijo é altamente viciante, tá? Muito bom. Legal. Vocês sabem o que é o queijo? Vocês conhecem, assim, além do que eu falei de que 4,5 kg de litro de leite faz meio quilo só? Então, o queijo, gente, é uma... Pega aí, dá uma olhada nos vídeos da galera fazendo queijo. Para você transformar o queijo em queijo, o leite, no caso, em queijo, você precisa adicionar fungos. Fungos, bolores, né? Aquelas coisas que você encontra, por exemplo, quando seu pão tá meio mofado. Você bota mofo no leite para ele criar uma resistência, criar um odor característico, criar uma cor, uma pungicidade, né? Ele fica mais gosmento, ele fica mais cremoso, enfim. Tem vários tipos de bactérias, de fungos que você acrescenta no leite para fazer com que ele vire o queijo. É um alimento fermentado, tá? Legal, ok. Até aí tudo bem, porque tipo, você tem vários outros alimentos fermentados que eu consumo, que você consome, todo mundo consome, e isso não é um grande drama. A questão é que quando você pega o leite que é feito, né, que vem da indústria leiteira, você tem outras questões envolvidas nesse leite. Uma delas é, por exemplo, pensa na indústria leiteira. Você pensa em quê? Vaquinhas, né? Pastando, felizes, com aquela sinetinha no pescoço. Essa é a imagem que tá nas propagandas de leite, né? Na caixinha do leite, no saquinho de leite, se você compra queijo, o leite em saquinho, sei lá, na internet, entra no site das empresas, você vai ver essa imagem. As vacas pastando, um céu azul, e elas, né, saudáveis, bonitas, livres, com aquela sinetinha no pescoço. Essa não é a real. Desculpa, essa não é a real. A real são animais, são as vacas, que ficam enfileiradas, uma do ladinho da outra, presas em mini baias, assim, elas só podem entrar, elas não conseguem, tipo, se virar nem fazer nada, com umas máquinas, né, que são acopladas nas tetas da vaca, para que aquilo seja retirado, né, o leite seja retirado. Elas são ordenhadas, se não me engano, 4 horas por vez, 2 vezes ao dia. Pode ser que eu esteja enganada, mas assim, eu acho que eu tenho quase certeza que é isso. São, tipo, 4 horas por vez, 2 vezes ao dia. E aí elas ficam lá, paradas, sem poder fazer nada, e estão com aquilo. Aquele instrumento, 4 horas na teta da vaca, produz vários ferimentos. Então, não só isso, como vários hormônios que são dados às vacas para que elas produzam muito mais leite. Se você olha as tetas da vaca de hoje e de antigamente, são animais praticamente super diferentes. Você dá hormônio sim para a vaca para que ela possa produzir mais leite. Isso gera uma inflamação nas glândulas mamárias. Quem é mãe já conhece mastite, né? São várias inflamações nas glândulas mamárias dos seios. E você tem ali isso também nas vacas. E essa inflamação gera um pus, que são glóbulos brancos mortos. Pus. E esse pus vai parar onde? No leite. E esse pus, tudo bem parar no leite? Tudo bem, porque diz o Ministério da Saúde que existe uma quantidade máxima de pus que pode estar presente no seu leite, que eles aceitam passar, que não tem problema. É igual quando aconteceu um escândalo aí do pelo de rato no molho de tomate, no extrato de tomate, e aí o Ministério da Saúde falou assim, não, existe essa quantidade que ultrapassou as recomendações máximas de pelo de rato no extrato de tomate. Tipo, na minha cabeça, nenhuma quantidade de pelo de rato no extrato de tomate é aceitável. Então, por que o pus no leite da vaca tem uma quantidade aceitável? Não é aceitável. Não deveria ser aceitável. Mas a gente ainda pega, bota fungo e faz queijo. Então, assim, é isso que é o queijo, tá? Uma coisa cheia de pus que você bota fungo e depois ela fica redonda e você corta e passa no pão. Ou bota e come no pão, sei lá. Então, assim, é meio... Quando você racionaliza isso, você raciocina o processo, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, tá? Muito bom. Aí eu falei sobre por que é altamente viciante. Pergunta, como que você faz então? Né? Como que acontece para você quebrar um ciclo altamente viciante de alimentação?
Eu contei como eu fiz, né? Logo no início eu contei como eu fiz. Oi, Laureano. Eu contei que eu tinha elegido uma comida, elegido um prato no qual eu achava essencial e imprescindível que tivesse queijo, que era a massa com molho vermelho e o queijo parmesão. E todas as outras coisas eu imaginei e pensei, não, eu posso fazer sem, eu posso ficar sem e fui tirando. Então, o que eu recomendo que as pessoas façam quando elas fazem o curso de veganismo comigo, de transição para o veganismo, é ir aos poucos, eleger essas comidas que elas gostariam de manter com queijo e lembrar sempre que se é altamente viciante, o problema é quando você come uma vez, você vai querer comer de novo. Então, o que é imprescindível que aconteça? Você não ter em casa, não ter na sua geladeira. Porque é muito fácil. Se você, o dia que você ficar com preguiça ou não quiser pensar no que vai colocar no pão, ou ai, queria tanto passar uma manteiga no meu pão, e se ela estiver na sua geladeira, você vai comer. Você vai passar. Assim, exige um tanto de força de vontade que é irreal que você tenha, que você exija de você e exija ter todos os dias o dia inteiro até você ficar livre daquilo. Então, o ideal é que você não tenha em casa. Se você divide apartamento ou se você mora com pessoas que vão consumir os laticínios, uma dica que eu dou é coloque os laticínios, tipo queijo fatiado. O queijo da Berenice é um queijo tipo um tablete, assim. Esse queijo tá dentro de um pote de plástico que é fosco, que eu não vejo, que o Gil não vê. Porque é muito forte, é muito apelativo para sua memória de mamífero olhar um queijo e pensar, só uma lasquinha. É muito difícil você conseguir resistir. Então, se alguém na sua casa consome ainda e você não quer consumir, coloque em um lugar onde você não veja. Vede uma gavetinha da sua geladeira para colocar produtos lácteos que não são seus e não abra aquela gavetinha. Pede para a pessoa colocar em um tupperware que seja fosco. Coloca uma garrafa que, sabe, tipo essas garrafas de leite e tal, vem garrafa de vidro às vezes, ou a própria caixinha de leite, tem gente que gosta do sabor, passa para uma outra garrafa, uma garrafa meio, sei lá, fosca, verde, que não tenha nada a ver com o leite, porque te ajuda muito nesse processo de desmame, esse segundo desmame que a gente quer fazer quando a gente está tentando se tornar vegano, tá? Queijo, sabe aquela presença proibida na festa? Não pode. Evita ao máximo, nesse momento de transição, você ter contato com o queijo. O que é ter contato com queijo? Cara, você vai num lugar, numa festa, tem uma mesa de queijo, não fica do lado, né? Não fica do lado. Você tá tentando se livrar daquilo, você vai ficar do lado? Imagina, a pessoa que é altamente, sei lá, viciada em crack e vai pra Cracolândia, que ali não, eu vou conseguir. Você não vai pra Cracolândia, você não passa nem perto da Cracolândia. Então, essa é a mesma mentalidade. Se você tá viciado naquilo, você tem que ficar longe daquilo por um tempo até você conseguir conviver com aquilo, tá? Todas as opções na rua que você for comer, se você fala que você não quer carne, vão te dar queijo. Então, é uma fase que, idealmente, a gente tem que se responsabilizar pela nossa alimentação. E eu falo bem nesses termos mesmo, porque a gente terceiriza muito a responsabilidade pela nossa alimentação. É disparado também, o segundo maior motivo que eu vejo das pessoas não mudarem a alimentação é não, é porque eu como muito fora, não, é porque não tem opção na rua. Não é responsabilidade da rua, do mercado, do restaurante de te dar a opção vegana. É sua responsabilidade se alimentar da maneira como você quer. Então, se você quer tirar o queijo, você tem que comer em casa, tem que fazer um sanduíche de outra coisa na sua casa e levar para a faculdade, para você não precisar comer o joelho de queijo que tem lá, entendeu? Essa é a grande questão, é você se responsabilizar e pensar, se eu sentir fome, eu tenho uma opção na minha mochila. Não recomendo maçã, tá? A galera que agora pensa assim, não, vou botar uma maçã, tipo, não dá certo. A maçã, ela não é nunca a opção. Ela vai esquecer que ela tá na sua mochila, vai ficar preta na sua mochila, você nunca vai comer essa maçã se você levar. Porque, cara, se você pensar no queijo quente da padaria e a sua maçã, você não vai comer a maçã. Então, eu não recomendo esse tipo de alimento, tá? As frutas e legumes são
essenciais da nossa alimentação, mas eles nunca são fruto de compulsão alimentar. Vocês já repararam? De desejo alimentar? Que vontade de comer uma cenoura crua. Nunca. Isso nunca aconteceu na história do mundo. Não é assim que funciona. Então a gente tem que ser realista. Não adianta você botar uma maçã na sua mochila e achar que na hora de ser o contrapeso do queijo você vai conseguir. Seja sincero. Pega uma outra coisa, sabe? Se você quer muito o gosto forte do queijo, passa por uma transição, que aí é o que eu falo, né? Para que serve esses substitutos veganos, que é um monte de junk food? Para que serve? Tipo, os ultraprocessados veganos, na minha visão, servem para essa fase de transição. O nugget vegano tá aí para você não comer o nugget de frango. Não é pra você passar o resto da sua vida no nugget de, entendeu? Vegano. Mas é para esse momento. Tipo, poxa, tô aqui craving, né? Querendo, desejando. E você vai lá e introduz aquele alimento que é altamente processado, que não é o ideal para sua saúde, mas que faz sentido naquele momento. Então, pensa nisso como uma fase. Pensa numa fase onde você vai ter que criar estratégias de guerra. A maçã não é uma boa estratégia de guerra, vou te falar logo, tá? Pensa em outras coisas. Faz um sanduichão, sabe? Pega um pão de forma que seja, não precisa ser tipo um pão integral, 1000 grãos. Abre um pão de forma, coloca umas fatias ali de berinjela fatiada que você faz assim, chapeada rapidinho. Coloca com hummus, passa tomate, bota fatia de abobrinha. Bota, sabe, umas coisas recheiudas mesmo. Uma coisa que você olha e fala assim, nossa, que bonito, que colorido, que apetitoso. Porque você vai competir com queijo, lembrando, tá? Que é altamente viciante. Então, essa é a estratégia que eu passo, tá? Primeiro, faz a tua lista. Anota a sua lista. Quais são os alimentos que você imagina, assim, que você consome com leite, com derivados de leite, que, cara, isso aqui não dá pra comer sem. Tem gente que fala pra mim que é pizza. Inclusive, naquelas perguntas, teve muita gente que falou isso pra mim. Ai, eu não consigo, sempre quando eu penso na pizza. Quantas vezes na semana você come pizza? Se você responde que é, tipo, com muita frequência, é mais de uma vez por semana, a pizza está entrando na sua alimentação com muita frequência. E aí eu vou te dar logo uma dica aqui de alimentação. Tá muito frequente na sua alimentação a pizza. Aí, de repente, você vai ter que rever outras coisas também. Mas se ela é esporádica, tudo bem. Faz essa negociação com você. Quando esporadicamente eu for comer pizza, aí eu vou comer com queijo. Pronto, acabou. E aí todas as outras coisas você tira, entendeu? É para isso que serve a listinha de exceção do queijo. Você vai pensar nesses alimentos. Mas você tem que ser real, tem que ser objetivo e tem que ser sincerão, tá? Essas são as dicas que eu passo para vocês. Eu espero que eu tenha conseguido. Falei um monte, contei aqui da substituição, né? De como viver essa fase de substituições. Falei do porquê que é super viciante. E, bom, mandem dúvidas. Se vocês têm dúvida, mandem dúvidas aqui. Eu não estava muito acompanhando aqui os comentários, vocês estão meio caladinhos. Mas se vocês tiverem dúvida... Oi, Marcos! Janaína, muito legal, gente. Acabou que eu falei tanto que eu encerrei o assunto até antes do tempo. Mas qualquer dúvida, então me mandem, tá? Se vocês tiverem dúvida, assista depois também. Manda pros seus amigos essa live. É legal, tem várias pessoas que sentem a mesma dificuldade. Então, se for algo que você está encontrando como dificuldade, reconhece alguém que também... Porque, gente, olha só, não é só vegano, tá? Isso aqui é um adendo importante. Quando você pensa uma pessoa que está virando vegetariana ou que já é vegetariano, o que acontece? Ele tira, esse ser humano vegetariano, ele tira a carne, tira a proteína animal e ele coloca outra proteína animal. Ele coloca o queijo. É isso que acontece na maior parte dos pratos vegetarianos. A pessoa tira a carne e coloca um batalhau de, sei lá, queijo coalho, sei lá, qualquer coisa, queijo. Uma salada gratinada de batata, gratinado, queijo, creme de leite, não sei o que lá. E qual é a grande questão disso? Além de ser um substituto pobre em relação a minerais, estou falando aqui de ferro especificamente. O grupo das pessoas vegetarianas são mais suscetíveis a terem anemia por falta de ferro do que veganos. Milhões de vezes mais. Exatamente por causa dessa substituição. Você tira a carne, que é rica em ferro, e coloca o queijo, que é pobre em ferro. E rica em gordura também, tanto quanto a carne. Então, assim, você tá meio que fazendo um 6 por meia dúzia e ainda
né, piorando aí a sua absorção de ferro. Então, o ideal é que você realmente, se você é vegetariano e quer continuar sendo vegetariano, eu super respeito, mas olha a quantidade de queijo que está entrando na tua dieta, simplesmente porque isso não é saudável. Comer queijo na quantidade animal que a galera come, e assim, animal que eu digo é de manhã, de tarde, de noite, ou como peça principal do seu prato, não é saudável. Não é saudável para o seu coração, não é saudável para os seus hormônios, não é saudável para os seus índices glicêmicos, não é saudável para nada, nada, nem para ferro, nem para cálcio. A pessoa fala assim: "Não, pelo menos o seu cálcio tá horrível". Pode confiar em mim, tá horrível. Então, já falei isso aqui várias vezes, já fiz post sobre isso, uma coisa chamada acidose metabólica. Tem vídeo no YouTube falando sobre proteínas, onde eu falo especificamente da acidose metabólica. Entra no canal do YouTube, não tem muitos vídeos lá, mas os vídeos são de qualidade, eu faço com todo carinho. O nome do canal é o meu nome, é o nome que você está seguindo aí no Instagram, é só procurar. Tem um vídeo só sobre proteína, e eu falo sobre acidose metabólica. E é isso que acontece com os vegetarianos. Então, se você é vegetariano e pretende se manter vegetariano pelas suas razões, ótimo. Só cuidado com a incidência de queijo na sua dieta, tá? Não é saudável a quantidade de queijo que eu vejo por aí a galera consumindo, tá? Lembrando que não é só pedaço de queijo, é tipo cremes de queijo, requeijão, pão de queijo, doces com derivados de leite, tá? Então, assim, abre e dá uma olhada para ver o que é que tá ali contido na sua dieta que são derivados de leite, tá? O Marcos falou, exato, foi o que eu fiz, foi o que me fez virar vegano. Melhorei muito as minhas taxas. Ser vegetariano te faz empacar no caminho ao veganismo. Pois é, eu acho até que é um processo também, assim, não acho que seja desmerecer, mas assim, fica confortável, é muito confortável, né? Que você pensa assim, ai, tirei já a pior parte, tô aqui super no queijo, confortável. Mas, exatamente, não é saudável, não faz bem a quantidade de queijo que a gente consome normalmente, vira um lugar comum e não é uma substituição mais saudável que. Inclusive, eu falo isso, assim, eu tenho vários casos de clientes que tiveram dificuldade na transição. E aí eles me procuram para ajudar nessa transição para o veganismo. E eu sempre, como uma ferramenta, introduzo a alimentação Whole Food Plant-Based, que é uma alimentação natural, né? Integral, natural. E eu lembro de um cliente que perguntou assim para mim, olha, se você tivesse que elencar, que escolher o que mais faz mal, assim, tipo, um alimento para realmente você excluir, dentre todos os que são excluídos, né, de que a gente deixa de comer em nome da saúde, qual que seria? Para mim, é o laticínio. Na pirâmide da alimentação Whole Food Plant-Based, ela não precisa ser vegana, ela pode incluir, sim, uma quantidade X de proteína animal, mas o leite não. O leite não entra de jeito nenhum. O leite faz tão mal que nem na exceção da alimentação Whole Food Plant-Based ele entra. E em grande parte porque ele é altamente cancerígeno. A caseína, ela é o principal cancerígeno para o ser humano. É mais até do que os embutidos de carne. A mesma caseína que a gente está falando aqui do início da live. Então, assim, isoladamente, por isso que tem até no documentário um pedaço, virou um meme, né? O documentário do World Health, que falavam dessa parte, que se você comer uma comida, um pedaço de carne, uma comida que não seja vegana, é como se você estivesse fumando cigarro. Essa comparação, cancerígeno, é pior do que o cigarro. A caseína é pior do que o cigarro. Então, é muito ruim quando a gente consome em grande quantidade. Não existe uma quantidade segura de veneno para ser consumido. Então, não existe uma quantidade segura de caseína para ser consumida. Não existe uma quantidade segura de queijo para ser consumido. Isso eu falando de saúde, tá? Como não era o tópico que eu tava querendo puxar aqui, porque senão eu não paro de falar nunca mais, a gente vai precisar de 3 lives para eu falar disso. Só comentando aqui sobre os hábitos alimentares, do porquê é tão difícil tirar da alimentação vegana, essa live vai ficar salva, vou salvar para vocês assistirem depois, e na caminhada de vocês, saindo do vegetarianismo ou simplesmente saindo da sua alimentação normal tradicional para uma alimentação vegana, você ter essas dicas aí salvas com você. A Nara escreveu, sou vegetariana e não como laticínios.
Já por ter intolerância à lactose, você também fará live sobre ovos, seus malefícios e como substituir. É o que falta tirar para que eu vire vegana. Então, ovos. Ovos, o principal... Nara, eu vou te mandar, me manda seu e-mail depois, por mensagem, que eu vou te mandar o e-book que eu ofereci pro pessoal. Talvez você não tenha pego esse pedacinho dos stories, né? Eu ofereci, quem quiser receber o e-book que eu fiz, eu e o Gil fizemos um e-book sobre as 14 principais perguntas que um vegano ouve e precisa saber responder. E tem sobre o ovo, tá? Tem uma pergunta sobre o ovo. O ovo não só tem uma questão muito forte em relação ao impacto na indústria, né? Você vê assim, por exemplo, quando pensa no ovo. Quem bota ovo? Galinha. Galinha bota o ovo. O macho, a galinha macho, o macho não tem vez nessa indústria. Então ele tem que morrer, tá? A indústria do ovo, o macho morre. Ele precisa morrer. Eu tô olhando aqui o horário pra não perder. Então ele é triturado, vivo, com, tipo, horas de vida. Ou então ele é asfixiado. Botam ele num saquinho, fecham e deixam ele morrer asfixiado. Ou ele é triturado em laminazinhas. O que não falta imagem na internet pra você ver isso acontecendo real. Então, assim, não existe espaço na indústria do ovo pro macho. E eles são de raças diferentes. Você tem a galinha que dá a carne, tem a galinha, o frango que é o broiler, e você tem a galinha do ovo. A galinha que dá o ovo não pode virar carne. Ela não tem o mesmo rendimento, ela não engorda tanto quanto o broiler. Então ela não pode ir para a indústria da carne, entendeu? Então ele morre dessa maneira, bem, bem terrivelmente. E o ovo, pensa no ovo em si. O ovo, ele é uma cápsula, né? Aonde tudo que está contido ali foi feito, foi desenvolvido pela natureza para que aquele... Eu não sei o nome, zigoto, não sei o nome biológico daquilo. Aquela composição vire um pintinho, vire um animal. E sai andando, Ele quebra a casca, ele sai andando de dentro do negócio. Então, o que não falta ali dentro é o hormônio e gordura, que é o que tem que ter para você criar ali um animal, para tipo de uma coisa gosma amarela virar um pintinho. Então, não faz muito sentido pra gente ingerir essa quantidade de hormônios e não faz sentido pra gente também ingerir essa quantidade de colesterol, tá? Então, pra sua saúde, é muito impactante que você consuma ovos. É muito impactante. Eu sei que as pessoas falam que a conversão proteica é melhor, blá, 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 blá. Cara, você não precisa dessa conversão proteica, vai por mim. Você não precisa que 100% do que você comeu seja absorvido pelo seu corpo, porque o seu corpo tem um limite de absorção. Então, a sua proteína vinda de vegetais já é o suficiente para você conseguir todo o nível de proteínas que você precisa consumir para ser saudável e ganhar massa se você quiser, tá? Eu falo sobre isso num vídeo. De novo, gente, convido vocês a entrarem no meu canal do YouTube. Não é um canal grande, não é um canal com 1 milhão de inscritos, é um canal tipo onde eu coloco o meu trabalho. E tem ali alguns vídeos, são poucos, mas são de alta qualidade, de informação, tá? Não tem altas produções, mas tem muita informação. O último que eu coloquei é só sobre proteína. Então, se você tem dúvida na sua alimentação vegana sobre proteína, corre lá para assistir, tá? Eu fiz esse material específico para um seminário que eu participei para falar de proteína, onde eu falava de proteína, e eu disponibilizei no YouTube para vocês. Então, dá uma olhada lá, tá? Elo, acabei de ver. Tudo bem, gente. Quem quiser receber o e-book, pode me mandar por direct o seu e-mail que eu envio pra vocês, tá? Tô disponibilizando essa semana aí pra quem quiser. Então, como substituir os ovos? Depende do que você quer fazer, tá? Tem 1 milhão de tipos de substituições, dependendo da receita. Então, pra bolo é uma forma, pra você fazer como se fosse tipo scramble, ovos mexidos é um outro alimento, para você fazer fritata é uma outra coisa. Então, assim, depende muito do que você quer substituir, para que é, em qual receita é. Eu recomendo de novo, mais uma vez, é a segunda vez que eu falo aqui, gente, assistam a live, que vocês pesquisem.
Façam pesquisas, porque a galera vegana de hoje em dia tá muito mais desenvolvida do que a de 10 anos atrás. Então, as receitas veganas hoje em dia são muito melhores do que as disponíveis há 10 anos atrás. Eu lembro porque, tipo, há muito tempo que eu sigo a Papa Capim, a Sandra, e ela desde sempre é vegetariana vegana, na época que a gente nem se chamava vegana, e eu já vi as receitas dela e, assim, ela já, sabe, disponibilizava muito conteúdo na época e, assim, já tá muito melhor, já tem receitas muito melhores, porque as pessoas estão investindo em tecnologia e em pesquisa com os alimentos. Então já se sabe de várias formas de você substituir o ovo num bolo, por exemplo, vários substitutos. E você também pode substituir o ovo em várias receitas que, teoricamente, o ovo era o principal, como, por exemplo, ovos mexidos, só que veganos. Então, existem muitas opções. Tem que pesquisar, porque realmente é uma diversidade enorme de alimentos, tá? Legal, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou disponibilizar essa live, lembrei agora no final que eu vou disponibilizar essa live lá no YouTube, vou salvar direitinho. E espero que vocês entrem também no canal do YouTube, deem uma olhada no material que tem lá, no conteúdo que tem lá. Eu faço com muito carinho, eu demoro muito pra fazer os conteúdos, porque realmente, enfim, a equipe sou eu e eu. Antigamente era eu e o Gil, e hoje em dia tem Berenice como assessora, mas confesso que ela tá mais interessada em dormir. Então é muito mais desafiador eu produzir todo esse conteúdo. Mas quando eu consigo, coloco lá, tá lá. E eu espero que vocês assistam, tá bom? É isso, gente. Convidem os amigos pra ver essa live, mandem pra eles, pra que eles também saibam como se livrar do vício do queijo, tá bom? Um beijo, gente. Foi um prazer.